Bíblia. Eu confesso à Igreja de Cristo que estou muito feliz e a presença de Deus eu vou sentir desde que cheguei aqui, do Grego do Benjamin, para falar com Deus. E em dado momento Jesus disse, e agradeço ao Pai, Jesus agradeceu por momentos como esse, que ocultaste as minhas palavras, os teus desígnios aos sábios e entendidos, e revelaste aos humildes, aos pequenos, aqueles que clamaram como vocês nesta noite. Abra os meus olhos. Glória a Deus. Então, somos privilegiados por Deus, por estarmos aqui e por contemplar aquilo que o mundo não contempla. Somos privilegiados. Meus queridos, eu trago a saudação da igreja a qual congrego a Assembleia de Deus para os irmãos. Temos a paz e cumprimento-vos com a paz. A saudação do meu pastor. Estou muito feliz pelo que Deus tem feito na minha vida há muito tempo, há muitos anos. Aí em casa dos seus 6 anos mais ou menos eu conheci esse abençoado, o Eliseu, onde nós congregamos juntos. E bem sei que ele e a família dele servem verdadeiramente ao Senhor e que ele é um homem de Deus. Por isso que respeito e tenho grande apreço por ele. E agradeço pelo convite, Eliseu, pela responsabilidade que você me dá nesta noite. E devo dizer, como sempre disse, prefiro ouvir do que falar. Sempre gostei de ouvir do que falar. Mas na noite desse dia nós iremos discutir sobre a oportunidade que nós, homens, em outros momentos vis e desprezíveis, longe, desgarrado do apreço do Senhor, recebemos a oportunidade, ou tivemos nossos olhos abertos pela palavra de Deus, e não paramos por aí, anseiamos em buscar pela mesma, assim como diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é maravilhoso. Eu quero ler só o versículo sugerido para esta noite, que se encontra no Salmo 119, versículo 18. Você que está com a sua Bíblia, pode me acompanhar, por gentileza. Você que está com a sua Bíblia, pode me acompanhar, por gentileza. Salmo 119, versículo de número 18. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o versículo que diz assim: desvendo os meus olhos para que veja as tuas maravilhas. Desvendo os meus olhos para que veja as tuas maravilhas. Quero fazer algumas considerações que julgo interessante. Não sou detentor do conhecimento hebraico e nem do grego, haja vista que o Eliseu é um exímio estudioso dessa área, mas eu quero trazer algumas considerações que acho interessante. Uma vez que quando nós abrimos o Salmo de número 119, ele tem algumas peculiaridades que os outros salmos não têm. O Salmo ele é o maior salmo da Bíblia, né, com 176 versículos, e ele é subdividido em fragmentos. Esses fragmentos são contados em 22 fragmentos, que traz a letra inicial do alfabeto, me ajuda aí, Eliseu, hebraico, isso mesmo, estava confundindo com o hebraico e o grego, mas o alfabeto hebraico. E vocês já pararam para pensar o que significa essas palavrinhas em cima de cada fragmento desse, de cada texto? Quem já teve curiosidade de observar, de absorver o conhecimento sobre essas palavrinhas? Veja bem, eu vou citar até o nosso terceiro fragmento, que é o nosso objeto de discussão nessa noite. A primeira quer dizer Aleph, o segundo quer dizer Bet, e esse que nós iremos meditar nessa noite, Gimel. Alguém já teve a curiosidade de pesquisar? Hoje que temos aí a democratização do conhecimento via meios de comunicação acessíveis a todos, quem já teve a curiosidade de pesquisar? Ninguém? Pois bem, essas palavras representam, né, uma partícula, palavras do vocabulário hebraico. E Gimel quer dizer
abra. É a inicial da palavra abra os meus olhos, que em português se inicia com A, mas no hebraico é a letra G, Gimel. Então cada palavra dessa vem trazer uma peculiaridade. Depois você pesquisa em sua casa. Nosso objeto não é aula de hebraico, mas meditar no conjunto de palavras que nós temos neste fragmento. Mas em sua casa, medite em cada uma dessas palavras. Você pode ter certeza, você será muito mais edificado. Pois bem, quero dizer para a juventude de antemão o que diz o apóstolo Paulo, que jovem, vós sois fortes, e a palavra, a lei, o estatuto, o juízo, que são todos sinônimos que estão dentro desse fragmento, está em vós, já está em vós. Por isso que vós sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós, habita em vocês. Eu quero dizer aqui uma coisa que eu sempre carrego comigo, é que a palavra de Deus, cada um tem seu comportamento físico, emocional, não tenho nada contra. Você pode gritar, você pode chorar, você pode ficar quietinho no seu canto. Eu comungo com Eliseu o mesmo entendimento de que você tem suas particularidades na hora de adorar a Deus. Eu, particularmente, gosto de ficar quieto no meu canto, observando a liturgia do trabalho e as expressões textuais, porque é ali que eu vou mastigar, meditar e aplicar para a minha vida prática. Então eu entendo, irmãos, em primeiro instante, a palavra de Deus ela serve no sentido de você ouvir e não só se emocionar. Você pode se emocionar, porque o texto é livre, é poético, é lindo. A Bíblia Sagrada, não existe nada mais maravilhoso e expressivo e trazido a clareza para a humanidade do que a Bíblia Sagrada. Então é passivo do homem, quando em contato com a Bíblia, se emocionar, chorar. Aquele que é contumaz no seu erro, se irar, né? Que ele, quando ouve a palavra, não se constrange pelo convencimento do Evangelho. O ímpio, ele se ira com o texto, é pura emoção. Então é passivo todo aquele que tem contato com a Bíblia Sagrada, tem algum tipo de sentimento. Todavia, acredito que o principal papel da Bíblia é nos fazer ouvir e praticar. Vocês já pararam para pensar se a expressão porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ficasse só no verbo? Que efeito traria para nós, meu Deus? Se a vida, a espiritualidade para você consiste apenas em expressões, como diz o Eliseu aqui nesta noite, em expressões na liturgia do culto, no decorrer da liturgia do culto, e não passar disso, mero formalismo religioso, e não passar de uma prática consistente, reiterada, em que isso resulta para o ímpio lá fora? Nada. Então foi preciso Cristo se manifestar, trazendo salvação, entregar a sua vida por mim e para você, para que se cumprisse aquilo que Tiago diz: fé sem as obras é morta. Então eu acredito, sem medo de errar, de que você tem que ouvir a palavra e amanhã praticá-la na sua integralidade. Aí você pode ter certeza que tudo isso que nós vamos ouvir aqui, que ouvimos neste final de semana, ontem e hoje, terá efeito prático na vida das pessoas. Você não pode sair hoje daqui, continuar um iracundo, um turrão, contencioso. Você não pode, esse efeito não pode mais imperar na sua vida. Você tem que sair daqui diferente. A prática lá fora não tem jeito. É nisso que consiste o Evangelho, em ouvir a palavra em uma vida prática, reiterada. Então, assim, você vai me ouvir hoje discursar, você pode até querer dormir, mas é porque eu acredito no Evangelho nessa perspectiva, na prática. E cá para nós, irmãos, acredito que vocês há de concordar comigo. Até o Eliseu comentando comigo aqui, falando que os irmãos ficaram maravilhados com o trabalho de ontem. Acredito sim, porque onde há 2 ou 3 reunidos, a presença deles está, não é mesmo? Eu acredito,
irmãos ficaram maravilhados, porque é difícil ver trabalho como aqueles. A igreja de Cristo é assim que deve se comportar, irmãos? Apenas em alguns trabalhos, não. Esses trabalhos devem ser constantes na vida da igreja. Você há de concordar comigo que esses trabalhos são muito esporádicos, muito temporâneo. Não é uma chuva que está ali aguando, adubando, trazendo humus, o fertilizante. Se nós analisarmos, irmãos, nós estamos fechados numa bolha. E o chamamento na noite desse dia é para abrir nossos olhos e contemplar o que é de maravilhoso na palavra, e se cumprir o que Paulo diz, que os homens nos considerem como ministros dispenseiros do Evangelho, das maravilhas de Deus, porque o mundo aí fora está morrendo de sede, de fome, agoniado, ansioso, depressivo, doente. E é nossa a incumbência de levar o Evangelho, do corpo a corpo, do afeto, do carinho. Essa é a incumbência nossa da igreja. Então abre os seus olhos, mas também abre os teus ouvidos para ouvir muitos dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Sai dessa bolha, sai desse redil e vem nos ajudar, porque nós precisamos da palavra. Estamos com sede, estamos com fome, estamos aflitos, estamos tristes, angustiados, perdemos, não encontramos os nossos objetivos de vida, os nossos valores. Perde-se com matrimônios, perde os filhos para drogas, e a palavra que é luz, que auxilia o homem a encontrar tudo que se perdeu, ela fica restrita para as pessoas. Então abra os teus ouvidos, abra os seus olhos e abra os seus ouvidos, e que o que você possa ouvir hoje possa ser prática, venha a ser prática reiterada, constante e contínua na sua vida. Ao contrário, irmãos, é uma fé fadada ao fracasso. Estou usando um eufemismo, uma palavra mais suave, mais branda, para dizer o que o apóstolo Tiago diz: é uma fé morta. Está morto, irmãos, essa fé não tem validade. Mas, pois bem, entramos ao texto. Disse a vocês o que eu acredito sobre o Evangelho, nos serve de alerta. E eu vim para cá pensando que eu preciso ouvir e vou falar. Eu preciso ouvir Deus, mas é me dado a oportunidade para falar. Pois bem, justo é o Senhor, Ele é justo e justificador daqueles que o buscam. Ele nos justificou por meio da palavra. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. O juízo do Senhor é reto, não há dúvida, não há atalhos, são retos, justos. Justiça quer dizer justa retribuição pelo ato praticado, pela conduta. Se você faz, recebe. Veja aqui, com relação ao pecado, Deus é justo, mas com relação à bondade é gracioso. Nosso Deus é gracioso. Nosso Deus é gracioso. Com relação ao pecado, Ele não passa da medida, Ele não cobra mais do que você possa saber ou ter consciência, e Ele não cobra nem um pouco a mais do que você praticou, porque Ele é justo. Juízo. Agora, quanto à bondade, Ele é gracioso. Ele não é generoso, Ele é amoroso. Porque é uma diferença entre generosidade e amor. Amor é quando você vai no mercado e sabe que seu filho quebrou todos os brinquedos, e aí você fala: eu vou levar o mais barato, porque o caro ele quebra mesmo. Isso é generosidade. Você mensurou, você criou parâmetros para a bondade. Amor, a generosidade,
o afeto do Pai para conosco. Não é generosidade, é amor. Veja que até hoje quantos humanos, quantas pessoas não aceitaram, mas mesmo assim o sacrifício da cruz foi toda a humanidade. Amor não tem barreira, não tem limite, não há restrição. O amor você sofre e continua amando. No amor você apanha, mas continua amando. Você sofre injustiça, como diz lá no Sermão do Monte, em Mateus. Você se alegra, porque é amor. Generosidade não, o irmão ali me afetou, então eu vou agir proporcional ao que ele age em relação a Deus. Isso é justiça e pode ser compreendido como generosidade. Generosidade é: eu dei X cesta básica, está demais, então eu vou pontuar, eu vou medir, eu vou criar um parâmetro aqui, um limite, porque também as pessoas são folgadas. Isso é generosidade. Amor você continua dando. Hoje eu orando e falando com Deus, eu falei de todos os meus erros que estão nus e patentes diante de mim. Continuamente eu sou convencido, não pelo teu juízo, mas pelas tuas bondades. Porque eu sou um homem abençoado e acredito que você é abençoado. Olha para você, olha para a sua vida, o quanto Deus fez por você e continua fazendo, te preservando, te ajudando, guardando debaixo das suas asas. Isso é amor, independente da fraqueza. Generosidade pontua a fraqueza. Espera, eu não vou ajudar na proporção que eu ajudei a primeira vez, porque ele está errando. Amor não, eu protejo, eu cuido, convenço pelo bem e não pelo juízo. Eu convenço pelo bem, pelo bem, pelo bem. Glória a Deus. E devo dizer para você que ele não se cansa de fazer o bem. Deus não se cansa de fazer o bem, porque ele é fonte inesgotável. Às vezes você fala assim: eu vou parar. Eu concordo, posso até concordar com você. Você é limitado. Só que você não pode, a partir de você, medir a grandeza do nosso Deus. Você não pode, a partir de você, mensurar o poder de Deus para com o próximo, para quem está próximo de você. Não estou aqui justificando o erro. Eu estou aqui demonstrando a grandeza e o amor. É isso que eu estou fazendo. Demonstrando a grandeza do amor de Deus. Glória a Deus. Faz o bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos. As primeiras palavras de Cristo, quando ele começa o seu ministério, ele disse que: eis que a banda de Zebulon e Naftali estava sobre o vale da sombra da morte, mas eles viram brilhar, raiar a luz. Clareza. O Evangelho tem por objetivo trazer clareza. Nós, ainda que podemos caminhar sobre a dúvida, mas isso não pode ser predominante em nossa vida, porque Cristo é luz. Se nós estivermos na palavra, não há dúvida, mas sim clareza. Clareza do que devemos fazer. Na dúvida, prudência, não haja, não faça, não dê um passo na dúvida, mas na clareza, porque a palavra de Deus, o Salmo de número 119, ele traz aí um compêndio, uma classificação maravilhosa de descrição do que pode ser a palavra de Deus. Daí descreve o salmista dizendo que: eu amo os teus juízos, eu amo a tua lei, eu amo a tua palavra. Tudo sinônimos, palavras comparadas para adjetivar, para trazer corpo a tudo isso, porque, e mesmo assim
Assim alguém vai dizer que não havia livros para registrar tudo o que havia, o que era para ser escrito. Porque de tão gloriosa que foi a manifestação de Cristo, de tão maravilhoso que é a palavra de Deus. Então o salmista, ele se prende, ele se fecha para descrever como é a gloriosa lei do Senhor, como é a palavra de Deus. E aí ele pede no versículo 18: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Por que na hora do dia a dia, na aflição, você não para ver o quanto sofreu de ansiedade e aflição o povo de Israel ao passar pelo Mar Vermelho, tendo Faraó no seu encalço? Por que isso é maravilha, que às vezes no dia a dia você fecha os olhos e acaba não entendendo que o Deus que foi ontem, é hoje e será eternamente? Por que tu fecha os olhos para as maravilhas, para no momento da sede no deserto e na tua sequidão espiritual você fecha os teus olhos? Isso é maravilha registrada. Você fecha os olhos, fica desesperado, ansioso, corre para um lado, corre para o outro e diz: não tem mais jeito. Você está com o olho fechado, mas a partir de hoje, desvendo os meus olhos ao Senhor para ver as tuas maravilhas. Vem cá, parou de meditar na palavra de Deus para continuar aflito? Por que tu estás aflito? Por que tu estás ansioso? Não está com os olhos desvendados? Por que perdeu a autoridade de filho? Mas todos quanto receberam o poder de serem feitos filhos. Tu perdeu isso? Por que está aflito na tempestade? Senhor, Senhor, acorda, porque perecemos. Não consegue ver o que está registrado na lei? Não consegue ver. Tu não consegue contemplar o que está tudo registrado para o nosso elevo, para o nosso conforto espiritual. E aí tu desgasta energia em todos os lugares, em busca de muitas pessoas, em busca de medicina, quando tu podia falar: sai em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Perdemos porque paramos, estamos com os olhos vendados com o corre da vida, com o que o mundo nos oferece. Estamos com vendas diante dos nossos olhos e não paramos para analisar, para observar as maravilhas, porque se nós estivéssemos aqui, bem aqui, o que está dizendo o Salmo, jamais seríamos ludibriados com o que o mundo nos oferece. Você, qualquer um que não está aqui, pode ter a desculpa de dizer: olha, eu continuo correndo, mas você não. Você não. Você tem um compromisso com Cristo. Hoje, a partir de hoje, você tem que sair diferente. Com essa crosta, com essa escama dos olhos caindo por terra. Eu, em nome de Jesus, repreendo no nome dele. Eu repreendo pela autoridade da palavra. Eu repreendo toda enfermidade, toda ansiedade, toda aflição, toda cegueira espiritual. Você tem que estar diferente. Isso pode ser momentâneo aqui, mas é um exercício gradual de vida. Às vezes você vai sair daqui amanhã, mas não está acontecendo, porque as coisas também não acontecem da noite para o dia. É a fé nossa que deve ser exercitada, da prática, do dia a dia. Outro dia, na escola dominical, eu sempre tive aquela expressão de Cristo:
Se vós estiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu ficava imaginando, e aí tu dirás a um monte, olha, sai daqui, se precipite no mar. Eu ficava pensando, eu não tenho nada de fé, porque eu não consigo fazer isso. Mas a observância dessa expressão não é a literalidade do texto, não é tirar um monte daqui e colocar ali, é dizer, meu irmão, que assim como um grão de mostarda é pequeno, qualquer um de nós pode fazer isso. E é figurativa a expressão, não é capricho. Às vezes a gente olha no texto sagrado como um capricho. Eu gostaria de mostrar para todo mundo, se eu tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, que dizer, transporte daqui para o mar. Isso é ego, prepotência, capricho humano. Mas essa fé é para dizer, olha, é do tamanho do grão de mostarda, é só para explicar para vocês que todo mundo tem ela. E que esse monte de pecado que está em você, que impede você de estar bem, de estar feliz, você pode romper, você tem fé para isso. Essa venda que está nos seus olhos, que muitos são inimigos das nossas almas, que amarrou, mas muito fomos nós mesmos que permitimos, ou nós mesmos que amarramos em nós. Hoje, na era da informática, os nossos olhos estão estritamente voltados com um clique nas redes sociais, para vídeos e mais vídeos e mais vídeos. Isso é o diabo que fez isso? Não, nós que nos permitimos a isso. Nós que nos permitimos. E nós temos essa fé. Essa fé é passivo de todo humano ter ela e vencer as suas barreiras e conquistar os seus objetivos e ser mais feliz e fazer crescer. Olha, essa tua fé pequena, depois que exercitada, se torna uma árvore frondosa, que é o pé de mostarda, que o pássaro vem e faz o seu ninho, se aconchega, prospera, dá crescimento, dá vida, incorpora, exercita essa coisa pequena que está dentro de você, que está dentro de nós. É passivo, todos nós temos ela. Não é impossível. Deus não nos colocou, nada é impossível, tudo é possível ao que crer. Em meu nome farás muita coisa. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a igreja de Cristo? Nós temos a palavra de vida eterna. O Senhor nos confiou. O Senhor nos confiou a palavra de Deus. Somos nós. Então cabe a nós, somente a nós, igreja, fazer as maravilhas que Deus nos pediu. Meus queridos, agora eu gostaria de ir mais à frente, discutir com vocês todos esses versículos, mas eu quero fechar aqui com vocês, dizer uma coisa maravilhosa, e acredito que se o Espírito Santo me levou para falar a partir do texto essas coisas para vocês, é porque alguém que precisava. Eu devo dizer para vocês que eu preciso. Mas a partir dos hinos entoados aqui nesta noite, a qual o disco Eliseu vai aquecendo a alma, é muito gostoso, né? Eu quero dizer para vocês que os hinos dizia, falava do céu, da terra. Eu quero fechar essa mensagem, porque tem uns cantores aí para cantar mais um hino e eu quero ouvi-los mais uma vez. Eu quero fechar essa mensagem dizendo o versículo de número 19, o versículo que precede o 18, 19, diz assim: sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Eu sou peregrino na terra. Meus irmãos,
é só por essa sagrada palavra que nós visualizamos o alvo, como diz Paulo, prosseguimos para o alvo. Eu sou uma pessoa que não posso me intitular um bom leitor, mas dentro do possível eu gosto de ler. Mas eu já ajudei tanta gente que precisava de uma palavra. Eu já ajudei tanta gente, casamentos. E é tão maravilhoso quando a gente é solicitado para falar sobre casamento, sobre família, sobre filhos. Eu sou casado, eu não estou com a minha aliança aqui. A minha aliança eu perdi ela com 15 dias de casado. Esse ano eu fiz 16 anos de casado. E aí eu tenho 3 filhos. Aqui está o Salomão, meu primeiro filho. E em casa ficou a minha querida esposa, com meu filho Arthur, que é o segundo. E o Nicolas, que é o pequenininho de colo, que dia 15 agora faz 4 meses. Então é honra para mim saber que o pouco que eu sei, Deus já me usou tanto. E acredito que Deus também já te usou. E acredito que Ele quer continuar te usando. Você é um canal de Deus, o Espírito Santo habita no Deus. Continua nesse mesmo propósito, meu Deus. Continua nesse mesmo propósito. Você é fonte, você é canal de Deus. Você sabia que você é apenas, a expressão canal de Deus, ela não é à toa. É como se fosse um copo. A fonte dessa água é o copo? Não. Ela é o meio pelo qual leva a água na minha boca. Você é o meio pelo qual leva a palavra de Deus. Se você continuar na posição, a fonte que é Cristo é inesgotável. Por que você se entristeceu? Por que você parou de abrir os olhos para observar o texto e fechou os ouvidos para não ouvir o clamor das almas, não ouvir o clamor do mundo aí fora? Por que você parou? Você sabia que você é um canal? Você sabia que Deus te respeita? No momento em que você para, Cristo também para de usar você. Eu quero convidar você nessa noite para se colocar de pé. Eu quero orar com a igreja de Cristo, para que Deus te fortaleça novamente, para que você continue sendo esse canal de bênção para o mundo, no seu trabalho, na escola, na sua casa, com seus vizinhos, com a sua esposa, com o seu marido, enfim, com quem quer que seja, um próximo que estiver perto de você, próximo de você, possa ser impactado com a sua vida, porque você é instrumento de Deus. Você não pode parar. Você não pode parar. Nós estamos no último momento da igreja aqui na terra. Olha para os sinais. Olha para os sinais. Nós estamos observando os sinais dos últimos tempos. E estamos vivendo apenas os nossos caprichos, os nossos egos nas redes sociais, o nosso bem-querer, os nossos status, a nossa fama momentânea. Vida evangélica não é isso. Vida evangélica é estar presente com os doentes. Às vezes eu ouço muito a expressão santidade. Porque eu sou santo separado. Mas você viu aquele que é o Supremo Santo está separado do doente, do aflito, do enfermo? Você já viu o remédio se contaminar com a doença? Não existe isso, meu querido. Quando o remédio está em contato com o enfermo, cura, sara, restaura, cicatriza, para de dar desculpa, pois a santidade de Cristo não consiste em segregação de pessoas, mas consiste em não se contaminar com o mundo e estar presente junto aos caídos, aos enfermos, aos doentes. Então que venhamos nos constranger a partir do que estamos vendo e estamos recebendo, e vamos em busca dos doentes, dos caídos, no nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite desse dia foi nos dada a oportunidade de observar, ouvir a Tua santa
imutável palavra, Senhor, por meio dos louvores, a qual aqueceu a nossa alma, falou ao nosso interior, e agora por meio da tua palavra, Deus, ao visualizar a tua glória, a tua lei, a tua santa em meio à palavra, os teus juízos, que possamos nos constranger a partir do constrangimento e convencimento do Espírito Santo e falar ao caído, ao moribundo, ao triste, ao doente, resgatar almas. É o que precisa fazer a tua igreja, no nome de Jesus. Se tem alguém doente, se tem alguém aflito, se tem algum moribundo nessa noite, restaura, Senhor, a vida por meio da tua palavra, no nome de Jesus eu te suplico. Amém.